Amém, meus irmãos? Quantos estão felizes de estar aqui nessa manhã? Diga amém. Glória a Deus, que bom, foi uma bênção o nosso encontro. Várias pessoas ali receberam milagres, dons, alguns batizados no Espírito Santo. Quantos aqui foram batizados no Espírito Santo lá? Faz assim, várias pessoas batizadas no Espírito. Glória a Deus por isso. Quero dizer que você é bem-vindo aqui, você que nos visita nessa manhã. Você é bem-vindo nesse lugar, nessa igreja. Só lembrando que nós temos culto também às 18h30, amém? Você que veio de manhã, alguns aí eu sei que dos jovens, eles também vêm no período da noite. Então hoje à noite nós temos culto às 18h30, amém? Eu quero ministrar uma palavra cujo tema é do Egito a Canaã, o processo da vida cristã. Eu quero nessa manhã falar do processo da vida cristã que todos nós passamos. O processo da vida cristã começa quando nós saímos do Egito, ou seja, quando nós aceitamos a Jesus e nascemos de novo. Ao nascer de novo, inicia-se o processo da vida cristã. Quando você aceita Jesus, quando você arrepende dos seus pecados e recebe Jesus na sua vida, ali começa o processo de saída do Egito. Mas na Bíblia, o que o Egito representa? O Egito na Bíblia é um mundo, são as coisas do mundo. Mas, pastor, como que eu faço para sair do Egito? Lá em Êxodo, capítulo 12, eu queria que você abrisse lá em Êxodo, capítulo 12, no versículo 1, Êxodo capítulo 12, verso 1, nós vamos projetar também esse texto. Diz assim: disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Vai para o verso 5 agora. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Por que o Egito simboliza o mundo? A primeira coisa que você tem que saber é que o Egito, ele simboliza o mundo. Em Êxodo capítulo 3, versículo 9, diz assim, Êxodo 3, 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Então, o Egito era um lugar de opressão, assim como o mundo também é um lugar de opressão. Como as pessoas hoje em dia estão oprimidas por causa do Egito, por causa das pressões do Egito, por causa das pressões desse mundo. A palavra diz que eles eram escravos, os hebreus, o povo escolhido de Deus. Eles já estavam há mais de 400 anos lá no Egito como escravos, porque Egito é lugar de escravidão. As pessoas que estão no Egito, isto é, as pessoas que estão no mundo, elas vivem debaixo de escravidão. Por isso o Egito, ele simboliza o mundo. Aqui em Gálatas capítulo 5, verso 1, diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Repita comigo: para a liberdade. Pode ser melhor, diga: para a liberdade foi que Cristo me libertou. Então, na verdade, o cristianismo não é uma prisão. O cristianismo é liberdade. Mas quem está no Egito está preso. Mas eles estão presos em quê? Eles estão presos pelas cadeias do pecado. O pecado prende as pessoas, ele aprisiona, traz opressão, depressão, medo, angústias. Isso é o mundo, isso é o Egito. E o povo de Deus, por 400 anos, estavam escravos naquele
país. Estavam presos ali, oprimidos, é o que diz aqui, que eles clamaram a Deus. Êxodo capítulo 3, verso 9, fala que eles clamaram a Deus porque eles estavam debaixo de opressão. O microfone está muito alto? Não, está normal? Amém. Então o Egito ele é um lugar de escravidão. Agora a pergunta é, pastor, como que eu faço para sair do Egito? A primeira coisa é você fazendo uma decisão. Você precisa entender que o Cordeiro, ele morreu por você. Porque o texto que eu li ali em Êxodo capítulo 12, conta a história de quando os hebreus, eles estavam saindo do Egito. O que aconteceu antes de sair do Egito? A palavra diz que eles tiveram que pegar no 10º dia do primeiro mês, um cordeiro de 1 ano, sem defeito, e no 14º dia aquele cordeiro tinha que morrer. Eles tinham que matar o cordeiro. Eu quero dizer para você que o cordeiro ele já morreu. E o cordeiro é Jesus. Jesus morreu por você. Posso ouvir um amém? Amém. Ele já foi sacrificado por você. Eu não sei se você sabe. Mas o dia em que Jesus morreu foi no 14º dia do primeiro mês também. Exatamente o que aconteceu aqui no Egito, quando eles tinham que matar o cordeiro no 14º mês, foi o que aconteceu com Jesus. Jesus ele entra em Jerusalém no 10º dia do primeiro mês. E ali eles cantam, Hosana, 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 bendito que vem em nome do Senhor. No 14º dia, Jesus morre. Na quinta-feira, Jesus morre. Ele entra em Jerusalém no domingo. E na quinta-feira seguinte, ele morre. Ele foi sacrificado em nosso lugar. Você precisa entender, Jesus morreu por você. Amém? Posso ouvir um amém mais forte mesmo? Ele morreu por você. Você tem que entender que no momento que você olhou para o Cordeiro, no momento que você olhou para a cruz, no momento que você creu na cruz, naquele momento você nasceu de novo. Isso é o novo nascimento. A palavra diz que no céu só pode entrar aqueles que nasceram de novo. Ninguém vai entrar no céu porque é bom, porque merece, mas vai entrar no céu porque creu na obra da cruz. Então, para sair do Egito, eles tinham que matar o Cordeiro. No nosso caso, nós não tivemos que matar o Cordeiro, mas nós tivemos que crer que o Cordeiro foi morto em nosso lugar. Mas fique tranquilo, o Cordeiro, Jesus Cristo, ressuscitou. Amém? Ele está no nosso meio, ele está no meio de nós, ele é conosco. Mas a palavra diz que não era somente matar o Cordeiro, mas eles tinham também que comer do Cordeiro. Mas não era simplesmente comer de qualquer maneira. O comer do Cordeiro é se alimentar de Cristo. Você que foi no encontro, você que fez uma decisão por Jesus, agora é o momento de você se alimentar de Cristo. E como é que você se alimenta de Cristo? Você se alimenta de Cristo meditando na palavra de Deus, lendo a Bíblia. Quando você está lendo a Bíblia, você está se alimentando daquilo que Ele é, porque a palavra diz que Ele também é o Verbo. Jesus é o Verbo de Deus, Jesus é a palavra de Deus. Então, quando você lê a Bíblia, quando você medita na palavra, a Bíblia fala no Salmo 1 que nós temos que meditar na palavra, você está se alimentando, você está comendo do Cordeiro. E a Bíblia diz que eles tinham que matar o Cordeiro, depois eles tinham que assar aquele Cordeiro. Não podia comer o Cordeiro cozido, tinha que assar, porque isso aponta para a morte de Jesus na cruz. Porque lá na cruz, toda a ira de Deus, que era para vir sobre você e sobre mim, por causa do pecado, veio sobre Jesus. Por isso ele tinha que ser aquele cordeiro lá no Egito, no dia da Páscoa, a primeira Páscoa, eles tinham que assá-lo. Mas o fato é que a ordem era, olha, a ordem que Deus deu para o povo, eu vou passar no Egito, o anjo da morte vai passar. E a última praga, que já tinha acontecido 10 pragas, a última praga, 9 pragas, era, eu vou matar todo filho primogênito, tanto de homens quanto de animais. Mas aquele que tiver a marca do sangue na sua porta, o anjo da morte não vai entrar naquela casa, não vai ter poder contra aquela casa, não vai entrar naquela casa. Então a última praga era a praga
dos primogênitos, da morte dos primogênitos. Então eles tinham que pegar o cordeiro no 10º dia, sacrificar e molar o cordeiro no 14º dia. Eles tinham que assar o cordeiro e comer o cordeiro. O alimentar do cordeiro não é só ler a Bíblia, é orar, é adorar, é louvar, é confessar a palavra, é orar em outras línguas. Quantas pessoas aqui na igreja oram em outras línguas? Faz assim. Muita gente não, hein? Temos que orar por isso. Então você tem que se alimentar do cordeiro. Mas além disso, a ordem era: vocês precisam pegar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais da porta e na verga da porta. Quando você passa o sangue nos umbrais da porta e também na verga da porta, você está fazendo um sinal da cruz. Tudo ali apontava para Jesus. Quando eles passassem a marca do sangue com isopo, pegavam o isopo, que era um tipo de como se fosse uma planta, como se fosse um tipo de isopor. Eles passavam no umbral da porta ali, e a sua casa ficava protegida do anjo da morte. A Bíblia diz que naquela noite o anjo da morte passou, matou todos os primogênitos do Egito, desde o faraó até o cara que estava preso. É o que a Bíblia diz, está lá em Êxodo capítulo 12, depois você pode ler. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo. E também os primogênitos de todo animal. Foi uma grande tragédia naquele dia que aconteceu no Egito. Mas o povo de Deus foi preservado pelo sangue. Nós só podemos ser preservados do anjo da morte. Nós só podemos ser preservados do inferno se tivermos a marca do sangue. Você tem a marca do sangue? Se você nasceu de novo, você tem a marca do sangue. Mas não é só saber que o sangue salva. Porque nós somos salvos pelo sangue de Jesus, amém? Mas você sabe que tem muita gente que sabe disso e não está salvo? Não basta saber que a salvação é pelo sangue. Você tem que aplicar o sangue. Não adiantava só eles pegarem o sangue e saber que a salvação era pelo sangue. Eles tinham que passar o sangue no umbral da porta. Então, o sangue ele precisa ter uma aplicação prática na nossa vida. Na sua vida. E o que é isso? É o novo nascimento. É o arrependimento do pecado, é o abandono do Egito, é o abandono de amizades que são do mundo, porque o Egito, ele é simbolizado por tudo aquilo que é do mundo, amizades do mundo, programas mundanos, músicas mundanas. Você pode achar que, não tem problema, eu vou voltar para as minhas amizades lá do mundo, não. Não existe nada neutro no mundo, nada. Se você nasceu de novo, ande com pessoas de Deus, para sua fé ser edificada. Com pessoas que vão te ajudar a crescer, e não pessoas que vão zombar da sua fé, que vai falar que você é um fanático, que vai falar um monte de coisa para você, para tentar desviar você do propósito de Deus. Então não basta só saber que o sangue salva, você tem que aplicar o sangue. O sangue tem que ser aplicado, porque o anjo da morte ia passar naquele dia. Mas além de aplicar o sangue, tinha uma outra coisa que eles tinham que fazer. Eles tinham que estar dentro da casa. Também não adianta aplicar o sangue e ficar fora da casa. Eu sou salvo, mas eu não preciso de igreja. Precisa. Sabe por que precisa? Porque nós precisamos uns dos outros. Não, mas é uma instituição falha. Ok, então sai da sua família também. Vai viver no mato, ou sua família não falha. Vive lá no mato, com os animais, né? Porque sua família também é uma instituição que falha. Agora, a igreja é muito mais do que uma instituição. A igreja é a noiva de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. Irmãos, eu não gosto quando eu vejo pastores legalistas falando mal da igreja. Colocando coisas como do tipo, se a igreja vivesse as músicas que canta, o mundo inteiro já teria sido evangelizado. Para que falar isso? Para que falar mal da igreja? Pastor, vocês vivem tudo que vocês cantam? Nós não vivemos nem tudo que cantamos, nem tudo que pregamos, mas nós temos a marca do sangue. O que me interessa é isso. Nós temos a marca do sangue, cremos que a salvação é porque temos a marca do sangue. Mais do que isso, mesmo sabendo que existem pessoas falhas dentro da igreja, que têm falhas, nós estamos dentro da casa. Porque a ordem de Deus não era assim, olha, passe o sangue na porta e fique somente naquelas famílias que não têm nenhum problema.
Todas as famílias do Egito tinham problema, dos hebreus que estavam lá. Ninguém era perfeito ali. Mas o sangue, quando o anjo da morte passou e via a marca do sangue na porta, ele passava direto. Então, por mais que a igreja tenha defeitos, porque onde tem pessoas, tem problemas, por mais que a igreja tenha defeito, você tem que estar dentro da casa. E detalhe, não é só estar dentro da casa, é ficar dentro da casa pelo tempo que Deus determinou. Então tem um tempo determinado que eu tenho que ficar na igreja? Não, não é isso. Mas o que o texto diz lá no versículo 22 é o seguinte: vocês não vão sair dessa casa até o amanhecer. Porque no outro dia, eles iam romper com o Egito. Eles tinham que sair dos limites do Egito. Então a primeira fase da vida cristã é sair do Egito. É o novo nascimento. É entender que o sangue de Jesus é que fala por nós. Não são as minhas obras. É porque talvez você olha para um, para outro e vê falhas. Mas quando nós olhamos para o sangue, não tem falha. Não existe. O que nos purifica é o sangue. Errar você vai, pecar você vai. Mas nós temos sobre nós um sangue aplicado. Porque nós cremos que Jesus morreu e que o sangue dele foi derramado para nos salvar. Você não é salvo porque você é bom. Você não é salvo porque você merece. Você não é salvo porque você frequenta o culto. Você não é salvo porque é dizimista. Você é salvo por causa do sangue. A salvação é pela graça por meio da fé. Não basta saber que somos salvos pelo sangue, nós temos que aplicar. Não basta só aplicar, nós temos que estar dentro da casa. Você tem que fazer parte de uma igreja. Porque quando Jesus vier, ele vai buscar a noiva dele. E a noiva dele é a igreja. Pastor, mas eu não creio em instituição. Meu irmão, mude a sua maneira de pensar. Olha, vai fazer 26 anos que eu sou crente. Tem 26 anos que eu congrego, que eu lido com situação de problema de irmãos que falham comigo, irmãos também que viram a minha falha, com quem eu já falhei muitas vezes. É assim mesmo. Nós não abrimos mão da nossa família, do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos filhos porque eles erram. É a nossa família. Mas aqui está a família que vai passar a eternidade com você no céu e você não quer se relacionar. Se você não quer se relacionar, você tem um problema. E o seu problema é você. É a sua soberba e o seu orgulho. Nós precisamos olhar para a cruz. E é assim mesmo. Um tem um problema, outro tem outro. Nós estamos debaixo do sangue de Jesus. E Ele nos ama, mesmo com tantos problemas que muitas vezes nós enfrentamos. Quantos aqui estão comigo? Você entende que você é salvo pelo sangue? Você entende que você precisa estar dentro da casa? Que se você estiver fora da casa não tem proteção. Não adiantava aplicar o sangue lá na porta e ficar de fora da casa. O anjo da morte ia passar e ia matar o primogênito. Então eles tinham que estar protegidos dentro da casa, porque a igreja é proteção para nós. Amém? Olha o que diz aqui em Tiago 4,4. Diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou você é amigo do mundo, ou você é amigo de Deus. As duas coisas não tem jeito. Não adianta você falar que anda com Deus, mas você está flertando com o mundo. Isto é impossível. Nós precisamos fazer uma escolha. Vocês que foram no encontro, passaram lá esses 3 dias, que nasceram de novo, que estão aqui hoje, eu quero dizer para vocês que aceitar Jesus foi a melhor decisão da vida de vocês. Sabe por quê? Porque eu sei que hoje no mundo, muitas pessoas elas estão muito preocupadas em trabalhar, em ter um curso superior, ter uma empresa e ter uma boa aposentadoria. Nós temos medo da velhice. Mas as pessoas não têm medo da eternidade, do que vai acontecer depois. Elas se preparam para viver aí, talvez 10 anos, 15 ou 20 de aposentadoria, mas se esquecem que depois tem uma eternidade. E isso depende da nossa decisão agora. Não depende da sua contribuição ao INSS. Depende da sua decisão por Jesus.
Essa é a decisão mais importante que alguém pode tomar. Não retroceda na sua fé. Mas coisas podem acontecer para tirar vocês do caminho. Amigos, até familiares, às vezes pode ser usado. Discriminação, muitas coisas vão ser usadas. O diabo, ele tem muitas armas para tentar usar contra você, para tirar você do caminho do Senhor. Mas permaneça firme com a sua fé inabalável, amém? A segunda fase da vida cristã é atravessar o Mar Vermelho. Olha só, o que separava o povo hebreu do Egito era o mar. E quando eles saíram do Egito, eles se depararam com o mar. Mas o mar, nesse contexto, ele aponta para o batismo. A vida cristã tem um processo, amém? Você nasceu de novo. O próximo passo é você se preparar para o batismo. Você vê que aquele povo se preparou para sair do Egito. Eles se prepararam para passar pelo mar. Quando o mar que Moisés abriu naquele dia, ele simboliza o batismo. Deixa eu ler aqui para você. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1. 1 Coríntios 10, 1. Olha o que diz aqui. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Quem foi o libertador daquele povo? Moisés. Quem que tirou o povo do Egito? Moisés. Aqui está falando que havia 2 batismos, que eles passaram por 2 batismos. O batismo da nuvem e o batismo do mar. O que é o batismo do mar? O batismo do mar, ele representa a morte do velho homem. A morte da velha natureza. Quando você vem aqui e você se batiza, você está fazendo uma declaração pública de que o velho homem morreu e que ressuscitou uma nova criatura. Quando uma pessoa desce as águas, porque a palavra batismo é imersão, está submerso em alguma coisa. Então, quando a pessoa desce as águas, ali simboliza o sepultamento da velha criatura. E quando ele sobe das águas, isso simboliza o novo nascimento, a nova criatura. Porque a partir do momento que você nasceu de novo, ainda que você não tenha sentido nada na hora, aconteceu algo tremendo dentro de você. Quando você aceitou Jesus, o próprio Deus veio morar dentro de você. O Espírito Santo passou a morar dentro de você. Posso ouvir um amém? Amém. E quando você batiza, é o velho homem morrendo e ressuscitando a nova criatura. Porque agora nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Aquele que nasceu de novo é uma nova criatura. Nós somos nova criação. Aquele que está em Cristo é uma nova criação, é uma nova criatura. A Bíblia diz que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Olha, no céu, a vida das pessoas vai ser transmitida lá. As pessoas que serão condenadas, nós não. Porque a Bíblia diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? Pode ficar tranquilo, lá no céu a única coisa que vai mostrar o seu respeito são as coisas boas que você fez, para você ganhar galardão. As outras, os pecados que você cometeu foram apagados. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Eu sou uma nova pessoa hoje. Isso é lindo demais, não é não? Sabe o pecado que você cometeu lá escondido, ninguém viu? Jesus apagou ele quando você nasceu de novo. Ele viu, mas ele apagou. Ele decidiu te amar, te aceitar, te receber. Ele te salvou. Aqui em Romanos capítulo 6, versículo 4 a 6. Então você tem que se preparar para o batismo. 3 ou 4 semanas, se alguém puder me falar aí o dia que vai ser o batismo, me fala aqui que eu vou avisar. Olha o que está escrito aqui em Romanos 6, 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida.
porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Aqui está falando que o batismo ele simboliza a morte do velho homem. 29 de abril, o batismo. Então, dia 29 de abril, nós teremos o nosso batismo. Domingo que vem, 8 horas da manhã, nós teremos a primeira aula do batismo aqui. Você que foi ao encontro, você pode vir nessa aula. Então, o batismo, ele simboliza a morte da velha criatura. Quantos aqui estão comigo? Diga amém. Hoje a igreja está muito cheia, as pessoas estão despertando muito facilmente. Mas aqui em Marcos capítulo 16, versículo 15, Marcos 16, 15 e 16 diz assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Qual que é o requisito para se batizar? Crê em quê? Jesus? Então o que você precisa para se batizar? Hoje nós fazemos curso de batismo. Mas a igreja primitiva não tinha curso de batismo, não. A pessoa acabava de converter, como que é seu nome? Com o Marcos aqui, acabou de converter, vamos batizar ele agora. Era assim. Deveria ser assim até hoje. Nós fazemos um curso de batismo para mostrar o que significa o batismo e tudo. Extremamente importante o curso de batismo, né? Naquela época é evidente que as pessoas, quando elas convertiam, elas corriam até risco de vida. Então ninguém se convertia para fazer graça para ninguém. A conversão era muito verdadeira. Mas hoje a gente tem o curso de batismo, porque às vezes a pessoa ela quer retroceder na fé, tudo, mas isso não é bom. Nunca é bom retroceder na fé. Quando o povo hebreu passou pelo mar, aquilo representava o batismo. E essa é a segunda fase da vida cristã. Pastor, e depois? Qual é a próxima fase da vida cristã? A próxima fase da vida cristã é o deserto. Eles estavam no Egito, se desligaram do Egito ao passar pelo mar, ao passar pelo batismo, porque tudo que ligava ao Egito morreu ali no batismo, no mar. Os egípcios não conseguiram seguir, porque eles tentaram seguir os hebreus ainda, mas a Bíblia diz que eles morreram. É muito engraçado. Tem um cara, de vez em quando eu assisto o programa dele, o tema do programa é Desvendando Mistérios da Bíblia. Ele acredita parcialmente nas coisas que estão escritas na Bíblia. Ele foi explicar o que aconteceu lá no Mar Vermelho. O que foi que Moisés fez que abriu o mar? Aí ele foi explicar que na verdade não foi no mar, foi num lago, que aquele lago de vez em quando ele seca e por isso eles passaram a seco. Meu irmão, não precisa ser inteligente. Porque, ok, beleza, eles passaram no lago em terra seca, vamos supor que ele esteja certo nisso. Mas como que explica a morte de todo o exército do Egito que morreram afogado? Como que eles morreram afogados? A Bíblia conta que os hebreus passaram em terra seca, mas imediatamente depois que eles passaram, o mar fechou de novo. O mar que estava aberto por Moisés, ele fechou. E mataram afogados todos os egípcios, os soldados egípcios. Como explicar isso? As pessoas, ele vai para a Bíblia, olha um fato ali e começa a questionar o que está na Bíblia. Quando você passou pelo mar, acabou a possibilidade de voltar para o Egito. Não tinha mais como voltar. Não tinha mais caminho de volta ali. E aí eles se deparam então com o deserto. Mas e o que é o deserto? O deserto, ele é um lugar de muita escassez. O clima do deserto é muito desequilibrado. No verão, nos países aí, principalmente do Oriente Médio, faz muito calor durante o dia. Durante a noite também no deserto, no tempo do verão, faz um pouco de calor também, mas não é tanto. Mas tem uma época do ano que faz muito calor durante o dia e muito frio durante a noite. Nós estávamos num deserto, no Oriente Médio,
A gente foi para ver o pôr do sol e durante o dia muito quente e à noite começa a fazer frio. É desequilibrado o clima no deserto. Mas sabe de uma coisa? O deserto é necessário. O deserto tem coisas boas. Você nunca vai ver um pôr do sol mais bonito que no deserto. Não existe. O pôr do sol no deserto é totalmente diferente de qualquer coisa que você já viu. Quando a gente estava indo para a Jordânia, nós pousamos em Doha, no Catar, e o avião, quando foi para pousar, eu vi o sol no fundo de um deserto, ainda no avião. Irmãos, essa imagem nunca vai sair da minha mente. O sol alaranjado, mas estava tão grande o sol, tão bonito. E no dia que a gente foi para o deserto, que a gente viu o pôr do sol também, foi maravilhoso. Então, o deserto ele existe para mudar os paradigmas, para quebrar paradigmas, para nos descontaminar, para mudar a nossa maneira de pensar. Por quê? O que Deus quis fazer com aquele povo, levando eles para o deserto? Eles estavam no deserto para que o Egito, a mentalidade de escravidão, saísse deles. O que é a mentalidade de escravidão? É o pecado. Você agora é um crente. Tem programas de TV que não é mais para você. Não dá para ser um crente e assistir Big Brother. Ah, pastor, mas eu gosto tanto. Você assiste Big Brother para quê? Ah, pastor, eu gosto mais. O programa que eu mais gosto, pastor. Deixa eu ler um texto aqui para você. Filipenses 4:8 diz assim, ó. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, eu te digo, novela, verdadeiro? Tudo que é respeitável, Big Brother é bem respeitável, né? Não é não? Tudo que é justo, tudo que é puro, Big Brother é puro, novela é puro, é assim? Tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Tudo que não for o que está escrito aqui nesse texto, larga. Ah, eu tenho um amigo que só fala coisa ruim. Sai fora. Não, pastor, mas o Big Brother eu não dou conta de largar, não. Estou viciado. Olha, Big Brother e crente são duas coisas completamente diferentes. Novelas também. Porque tudo que você vê ali, as pessoas elas estão tão ansiosas por tantas coisas, mas elas não param de comer tanta comida estragada. É novela, é Big Brother, é filme inadequado. São coisas que vão contaminar você, que vão trazer pressão sobre você. Olha, as pessoas elas começam a confundir a vida delas com aquilo que elas estão vendo na ficção, com aquelas mentiras que existem naquelas novelas malignas. Lembra do pastor Jonathan explicando lá que você vê o ator, o cara é bonito, né? O cara bombado. Aí a mulher olha para o marido dela, barrigudo. Ela não quer o barrigudo, ela quer o bombado lá. Isso aconteceu uma vez conosco. A menina chegou e falou que não queria o marido dela. E o marido dela era bonito, e ela não era bonita. É sério, vou contar para vocês aqui que eu não contei lá no encontro. E o cara era bombado, você acredita nisso? O marido dela. Eu lembro o dia que, mas não é igual o Jonathan. O dia que ele chegou lá na loja, que a gente trabalhava, a primeira vez que ele foi na loja, as vendedoras, tudo ficaram de olho nele. E a mulher dele ficou lá de boa. E preocupou. Tipo assim, ele é meu. Mas um dia deu na cabeça dela, ela falou assim, não, eu estou igual aquela fulana lá da novela. Eu não gosto mais do meu marido. Rapaz, onde que aquela mulher fez arrumar um marido bonito aquele? Nunca mais. Nós tivemos que falar, filha, isso aqui é real, é realidade. Isso aqui não é ficção não é novela não. Você ganhou na loteria com esse cara. Um cara tão bacana. Um cara bonito, cabelo arrepiado, bombado, alto, calmo,
bom de conversa. Eu lembro um dia que nós saímos para evangelizar, eu e ele. Nós ganhamos eles para Jesus, eu e ele. Nós fomos evangelizar um vizinho, e o vizinho estava bêbado. E aí eu ia falar de Jesus, o vizinho falou assim, não, então tá bom, para eu ir embora. E eu não dava a mão para o cara e continuava falando de Jesus. E ele ficou pegando o meu pé, não, o cara estava doidinho para você ir embora, você não parava de falar, pastor. Fábio, o nome dele. Então as pessoas pensam que aquilo é a realidade. Aqueles atores são todos fracassados, filho. Todos. Droga, cigarro, bebida. 5 casamentos, é a história deles. É tudo mentira. Deixa eu te falar uma coisa. Rompe com essas coisas do Egito aí na sua vida. Nós passamos pelo deserto justamente para ser descontaminado do mundo, porque Deus queria tirar aquela mentalidade de escravidão deles. Mas eles tinham que passar pelo deserto, porque o deserto separava eles de Canaã, que era a terra prometida. Então, olha só. Todos nós passamos pelo deserto em algum momento da nossa vida. E nós não passamos só uma vez. Isso pode se repetir, mas você precisa ver coisas boas no deserto. Foi no deserto que todos os dias caía o maná do céu. Eles viviam um milagre todos os dias. Lá no deserto a Bíblia diz que a roupa deles crescia junto com eles. Olha que milagre. Lá no deserto, a palavra diz que saiu água da rocha. E aquela rocha era Cristo. Lá no deserto, havia uma nuvem que seguia eles durante o dia, para fazer sombra para eles. Milagre. E uma coluna de fogo durante a noite. Então, deserto também é lugar de milagre. Deserto é lugar de descontaminação. Deserto é lugar de mudança de mentalidade. Deixa eu ler para você aqui. Romanos capítulo 12, verso 2. Abre lá, Romanos 12, 2. Porque o deserto, na verdade, ele é a transição entre o Egito e Canaã, que é a terra prometida. Olha o que está escrito aqui, E não vos conformeis com este século. O que é conformar? Conformar é ter a forma. Aqui o que está dizendo não tem, século aqui é mundo, não tem a forma desse mundo, não tem a forma de pensar desse mundo, porque a forma de pensar do mundo é completamente diferente da forma de pensar de Deus. Amém? O que Deus pensa está expresso na palavra dele. Mas o que o mundo pensa é totalmente contrário ao que Deus pensa. E aqui está dizendo, e não vos conformeis, não aceite a forma que o mundo quer colocar em você. Você já viu tanto que nós somos rotulados? Os cristãos? Hoje, tudo virou bullying. Mas eu não sei se você já percebeu o quanto nós evangélicos somos rotulados. Agora, as pessoas têm liberdade de nos rotular, de pensar o que elas quiserem de nós. Qualquer pessoa pode pensar o que quiser dos evangélicos, não há problema nisso. Mas o problema é que nós não podemos ter nossa opinião. Esse aqui é o ponto. Se você der a sua opinião, você é misógino, você é preconceituoso, você é homofóbico. Qualquer coisa que nós falamos, aí nós já somos rotulados. Não é assim? Nós não temos direito de pensar nada, porque aí nós somos rotulados. Mas podem falar o que quiser de pastor, de crente, o crente é fanático, o crente é burro, o pastor é ladrão. É isso que eles falam da gente. Essa é a forma do mundo. Mas aqui está falando, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Faz assim, Você tem que ser transformado. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Onde é que isso acontece? No deserto. É quando você passa tempo com Deus lendo a Bíblia, Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para experimentar a boa, perfeita, agradável e perfeita vontade de Deus, você precisa ter uma mente renovada. Você não pode pensar como as pessoas do mundo pensam. Você não pode ter a forma do mundo, porque senão você não vai receber aquilo que Deus tem para você. Então, o deserto
é lugar de descontaminação. Diga comigo, deserto é lugar de descontaminação. O deserto é um lugar que o paradigma tem que ser quebrado. Muitas coisas que você aprendeu não é verdade. Pastor, mas quem é o detentor da verdade? Deus, a palavra de Deus. Ele é criador de todas as coisas. Então você quer saber onde é que está a verdade? Na Bíblia, na palavra. Creia nessa palavra aqui. E o último estágio da vida cristã, de uma vida abundante, é passar pelo Jordão e tomar posse da terra prometida. O povo estava no deserto, e pela desobediência deles, eles ficaram 40 anos no deserto. Você quer sair rápido do deserto? Deus não quer que ninguém fique 40 anos no deserto. Mas você sabe que tem irmãos que eu conheço, já tem muitos anos, eles nunca saíram de lá? Por que nunca saíram? Porque não tem uma vida de obediência, sujeita à palavra de Deus. Essas pessoas, elas ficam andando em círculo, igual o povo que saiu do Egito. Era para eles terem saído do Egito e em poucos meses já está em Canaã. Mas eles demoraram 40 anos para andar 420 quilômetros, porque Deus não permitiu que eles entrassem. Eles tiveram que voltar e ficar andando em círculos no deserto. Tem muitas pessoas andando em círculo no deserto, porque são pessoas que nunca se submetem, elas nunca obedecem. Fica no deserto. Você quer sair rápido do deserto e entrar em Canaã? Tem um coração submisso, tem um coração amoroso, tem um coração obediente que Deus vai te levar e colocar em Canaã. Mas Deus não podia tirar aquele povo do Egito em pouco tempo, colocá-los em Canaã, porque a mentalidade deles era de escravo, e eles iam fazer de Canaã outro Egito, porque lá no deserto eles viviam tendo saudade lá do alho do Egito, dos melões do Egito, das cebolas do Egito, da carne do Egito. Então eles não podiam entrar, não estavam prontos. Mas quando nós determinamos no nosso coração, eu quero obedecer, você vai entrar rápido em Canaã. Porque o que é Canaã? Canaã é um estilo de vida abundante. É quando você começa a desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você. Porque você pode pensar que Canaã é o céu, mas o Canaã ainda não é o céu. Mas é um estilo de vida abundante. Por quê? Porque eles estavam no Egito e agora eles se deparam com o Rio Jordão. O Rio Jordão, a nascente do Rio Jordão, fica lá no extremo norte de Israel. E a nascente fica no monte chamado Monte Hermon. E o Jordão nada mais é do que a neve derretida daquele monte. A neve derrete, porque a Bíblia diz lá no Salmo 133, que Deus ordena a bênção no Monte Hermon. Então aquela neve derrete e se transforma no Rio Jordão, que é vital para a sobrevivência de Israel. Sem o Rio Jordão, nem Israel e nem Jordânia sobreviveria. E ele desce, aí faz o mar da Galileia, o lago da Galileia, e desce até o Mar Morto. Então, para sobreviver, eles precisam do Jordão. Mas eles tinham que atravessar o Jordão. E o que significa atravessar o Jordão? Atravessar o Jordão fala do batismo no Espírito Santo. Porque é uma bênção que vem do alto, que vem para o Monte Hermon, que desce, vira água e vira um rio. Quando nós falamos do Rio Jordão, nós estamos falando de ser batizado do Espírito. Olha aqui, Atos capítulo 1, verso 8. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Nós recebemos poder quando o Espírito Santo vem sobre nós. Aqui está falando do batismo no Espírito Santo. Então eles, saindo do deserto, eles se deparam com o Jordão. O que dividia Canaã, que era a terra prometida, com o deserto era o rio. Primeiro eles passaram no Mar Vermelho, batismo nas águas. Agora eles vão passar pelo Jordão, batismo no Espírito Santo. Quantos aqui foram batizados no encontro aí? Faz assim, glória a Deus. E aí o batismo no Espírito Santo vai colocar você na terra prometida. Isso significa que você nunca mais vai passar por nenhum deserto. Tem áreas da nossa vida que o deserto é necessário. Vai passar. Mas vai ser bom.
Porque Deus trabalha dentro de nós, Ele muda muitas coisas boas. Quando você estiver no deserto, aprenda a depender de Deus, porque no deserto é o lugar de dependência total de Deus. Mas é o momento que você mais vai ver milagres na minha vida. Os maiores milagres que eu conto na minha vida foram tempos que eu estava no deserto. Mas o tempo de deserto, ele acaba. E aí você tem que entrar em Canaã. Aí você vai entrar em Canaã. E entrar em Canaã fala da vida abundante. É aquele momento melhor da sua vida em Deus. Que você prospera, que o seu casamento vive o melhor momento, que a sua família vive o melhor momento também. Porque o que Deus tem para nós, o que está escrito aqui, é que Ele tem para nós vida abundante. Perceba que todos os dias lá no deserto caiu maná. E aí então Israel se prepara para atravessar para Canaã e eles passam pelo Jordão. Da mesma forma que Moisés, 40 anos antes, abre o Mar Vermelho, agora os levitas carregando a arca, pisam no Jordão que transbordava e o Jordão abre. Eles atravessam para Canaã. Eles atravessam passando a seco. Nós estivemos no exato lugar onde isso aconteceu. Na verdade, a Bíblia fala que a arca, os levitas estavam ali, eles pisaram, a água abriu e eles passaram em terra seca, para Gilgal. Naquele mesmo lugar, centenas de anos depois, Elias foi arrebatado, no mesmo lugar. E centenas de anos depois, na verdade mais de 1000 anos depois, naquele mesmo lugar, Jesus foi batizado. No mesmo lugar. Isso é coincidência? Acontece ali, o povo atravessa com a arca para receber vida abundante. Elias no mesmo lugar é arrebatado, e depois Jesus é batizado no mesmo lugar. Eles entram em Gilgal, mas no momento exato em que eles entram em Gilgal, o maná que caía do céu para. Eles não eram mais meninos. Agora, eles próprios iriam desfrutar da terra que mana leite e mel. Chegou o momento de plantar e de colher. Quando você está no momento da vida abundante, é aquele momento que você está dando fruto já. Que você leva pessoas para o encontro. Que você lidera a célula. Que você é um anfitrião de célula. Você é um líder em treinamento. Isso é Canaã. Agora não são mais as pessoas que vão te levar, é você que vai levar outras pessoas. Amém? Próximo encontro aqui você pode entrar em Canaã, levar um convidado. Mas é o momento que Deus começa a te usar, porque você vai plantar, vai colher. Deus vai te preparar para a guerra. E Israel não perdia batalhas ali. Começaram a conquistar toda aquela terra, ganhar dos inimigos. E eu profetizo na sua vida, é tempo de vitória. Você vai tomar posse da terra prometida. Você vai viver uma vida cristã abundante. Você vai experimentar muitos milagres na sua vida. Grandes coisas o Senhor fará em você e através de você. Você recebe essa palavra? Sim ou não? Então, quais são os 4 estágios da vida cristã? Sair do Egito, passar pelo mar, atravessar o deserto e entrar em Canaã. Passar pelo Jordão e entrar em Canaã.